Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver. Também nossos queridos colegas, concurseiros aí, poder localizar com maior facilidade os vídeos para auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 7ª aula sobre diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, né? A 7ª aula sobre as DCNs, pessoal, aulas extremamente importantes aí. E agora nós vamos entrar aqui na seção 1, que vai falar da educação infantil. Tá? Nessa aula a gente vai falar da educação infantil, ensino fundamental, talvez aí dê tempo de falar do ensino médio, mas senão a gente vai falar da educação infantil e ensino fundamental e vai dividir a aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sempre lembrando aí de assistir as aulas anteriores para que fique completa aí o estudo sobre as DCNs, tá, pessoal? No canal aí tá desde a primeira aula, tá? Então sempre acompanhar desde o comecinho para realmente ter o estudo completo, senão você começa a pegar picado e daqui a pouco não entende nada e vai falar que a aula é ruim, tá bom? Então vamos lá. Perdão, pessoal. Artigo 22. A educação infantil, ela tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, primeiramente, pessoal, a educação infantil, ela tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança. Como assim integral? Mas a criança não vai até o ensino médio e tal. Mas, pessoal, olha só. Quando você fala de desenvolvimento integral, é referente ao ciclo da educação infantil. Ninguém está dizendo que a criança vai sair da educação infantil pronta para o Enem, não é isso. Dentro daquele ciclo, ela tem que ter um desenvolvimento integral, que ela tem 2 anos ali de educação infantil obrigatória, 2 anos de pré-escola, que é a fase infantil obrigatória para a educação básica. Então, dentro desses 2 anos, ela tem que ter uma educação integral nos aspectos que falam aqui, que é o aspecto físico, afetivo, psicológico, intelectual e social. Dentro desses 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz 6 dedos aqui, eu não sei onde eu achei o 6º, tá, pessoal? Mas são só 5. Físico, afetivo, psicológico, intelectual e social. Tá bom? Dentro desses aspectos, desses 5 aspectos, ela tem que ter um desenvolvimento integral cabível ali na educação infantil. Certo? Por que eu estou pegando tanto no pé dessa questão da educação integral? Porque quando chegar no fundamental, vocês vão entender que lá vai ter um desenvolvimento parcial. E você vai falar assim, pô, mas no infantil, eu preciso apertar esse óculos porque ele fica caindo toda hora e fica pondo na mão. Você vai falar, mas lá no infantil não era educação integral, por que agora é parcial? Vocês já vão entender, tá bom? Complementando a ação da família e da comunidade. Por que complementando, pessoal? Porque prioritariamente, pessoal, é uma ação da família, você trabalhar esses aspectos, uma ação da comunidade. Qualquer pessoa que esteja envolvida, que tenha contato com a criança, acaba contribuindo de forma direta ou indireta com o desenvolvimento da criança nesses aspectos. E a escola ela vai complementar, ou seja, vai pegar aquilo que está faltando e completar na criança, tá? Isso referente à educação infantil. Parágrafo 1º do artigo 22. As crianças, elas provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais, socioeconômicos e étnicos. Por isso, devem ter oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade. Então assim, pessoal, as crianças, ela tem uma bagagem, cada uma ela tem uma bagagem própria, uma bagagem cultural, uma bagagem histórica, uma bagagem de vivência própria dela. E isso precisa ser respeitado, pessoal, precisa ser entendido. Deixa eu passar aqui, quase que eu li o parágrafo de cima. Então assim, tudo isso, pessoal, precisa ser entendido, precisa ser respeitado, para que todos percebam que somos parte de um todo, para que ninguém tente sobressair sobre ninguém, para que o professor não pense assim que a criança trouxe um monte de porcaria para a escola e que ele tem que apagar tudo e escrever a criança no formato que ele acha que é o correto, tá bom? Então assim, elas precisam ser acolhidas e respeitadas pela escola, pelos profissionais da educação, com base aí nos princípios, pessoal, da individualidade de cada criança, tem uma peculiaridade, né, uma bagagem própria, princípios da igualdade, da liberdade, da pluralidade, da diversidade, tá bom? Eu já expliquei isso em outras aulas, pessoal, então não vou ficar esticando muito aqui, porque senão acaba dando a mesma aula várias vezes, tá? Parágrafo 2º. Para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnicas, pessoal, vou pular tudo isso aqui e vou direto para o que interessa e depois eu dou o exemplo, porque senão acontece muito isso. Eles põem uma vírgula e aí eles colocam assim, baseado nisso, 3 linhas.
Quando você vai falar realmente sobre o que quer dizer o parágrafo, você já não entendeu mais nada. Então eu vou falar direto, depois eu coloco aqui essas outras questões, tá bom? Então vamos lá. Para as crianças, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar, elas requerem a atenção intensiva dos profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das atividades que lhes são peculiares, pois esse é o momento em que a curiosidade deve ser estimulada a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. Então, para as crianças, pessoal, as relações sociais. O que são relações sociais? Que ela tem com outras crianças, com outras pessoas. Relações intersubjetivas são as interações, as relações que ela tem com os objetos ao qual ela tem contato, os objetos que ela trabalha ali no processo de ensino-aprendizagem dela, tá? Então, tanto nas relações sociais quanto intersubjetivas, pessoal, no espaço escolar, elas requerem uma ação intensiva do professor, ou seja, ela tem que ser mediada pelo professor constantemente ali, tá? O tempo todo. Por quê? Porque é um tempo de desenvolvimento, pessoal, principalmente nas atividades ali peculiares, aquelas coisas próprias da criança que ela desenvolve com o eu dela, né? Sem uma interação ali. É um momento, pessoal, que a curiosidade ela tem que ser estimulada, porque quando a criança está curiosa é porque ela quer aprender, ela quer buscar coisas novas, tá? Então precisa ser estimulado. Não simplesmente assim, lá no, acho que se eu não me engano, no Castelo Rá-Tim-Bum, né, tinha um personagem lá que falava assim, que era o Zequinha, que tudo ele perguntava por quê, aí o pessoal perdia a paciência e falava, por que sim, Zequinha? Aí sempre chegava um professor lá e falava, porque sim não é resposta, né? Então tinha que explicar, você tem que explicar para a criança, esclarecer as dúvidas que ela tem, porque só dessa forma ela vai adquirir um aprendizado, ela vai buscar cada vez conhecer mais, tá bom? Então é muito importante aí a mediação, o contato do professor, a intervenção do professor constantemente. Parágrafo 3º. Os vínculos de família, laços de solidariedade humana e respeito mútuo, em que se assenta a vida social, eles devem se iniciar na educação infantil e sua intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Então, assim, pessoal, vínculos de família. É o que? A criança realmente ter aquele laço familiar, ter o contato com a família dela, nós procurarmos orientar a família, da importância que tem da criança, da família, estimular a criança nessa curiosidade, esclarecer as dúvidas dela. A gente sabe que não acontece esse tipo de coisa, que os pais vão lá e enfiam uma chupeta na boca de uma criança de 5, 6 anos porque não tem paciência de ouvir o filho falar, né? Quer assistir a novela, quer assistir o futebol, nunca quer responder uma pergunta da criança. Isso não pode, nós temos que fortalecer esses vínculos aí, né? De família, laços de solidariedade, pessoal. A criança aprender desde cedo que ela tem que ser solidária às outras crianças, às outras pessoas em si, né? Ganha um chocolate ali e fala, é meu, não vou te dar nenhum pedaço, não pode acontecer, né? Laços de solidariedade humana, pessoal, que fala aí sobre nós entendermos que o nosso próximo, o colega que está do nosso lado, ele é um igual ao nosso, então nós temos que ser solidários a ele como se eles fossem extensões do nosso corpo, né? Como que eu posso dizer? Você vê um colega seu que não está bem, se você não está bem, se você puder fazer alguma coisa por ele, você tem que fazer. Não simplesmente falar assim, não, o importante é que eu estou bem, eu me garanti, ele que se garanta, não pode, tá? Nós temos aí que também buscar esses laços de solidariedade humana. E respeito mútuo, que é o que, pessoal? Respeitar e exigir ser respeitado também, né? Desde que a sua opinião não fira os limites, os preceitos, né? Os direitos da outra pessoa, você tem que exigir ser respeitado e tem que respeitar também. Então isso aí é o respeito mútuo, o respeito que vem de ambos os lados, né? Temos que incentivar isso nas crianças também. Em que se assenta a vida social, né? E eles devem se iniciar na educação infantil e perpassar aí, se intensificar no decorrer de toda a educação básica, tá? Trabalhar sempre isso aí, evitar esses negócios até de bullying que vem acontecendo desde a educação infantil até o ensino médio também. Parágrafo 4º. Os sistemas educativos, eles devem envidar, ou seja, empenhar esforços, né, pessoal? Promovendo ações a partir das quais as unidades de educação infantil sejam dotadas de condições para acolher crianças em estreita relação com a família, com agentes sociais, sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Então, assim, pessoal, as escolas, né, de educação infantil, elas devem se empenhar aí a estreitar os laços de convivência com as famílias, né, com a comunidade escolar, com as pessoas envolvidas ao entorno da escola. Sempre procurar estreitar esses laços, mostrar para a família qual é o trabalho que nós estamos fazendo ali, que é um trabalho social, que está ligado diretamente às vidas deles, tá? E que quanto mais próximos eles estiverem de nós, melhor nós poderemos atendê-los, tá? Então é necessário aí realmente ter esses programas sociais, prevendo aí projetos em parceria
com as famílias, com as comunidades, né, buscando ali realmente mostrar a eles que a escola está ali como amigo, né, como um ajudante, como um auxiliador, e não como um inimigo, como uma instituição completamente isolada da realidade, isolada de todo mundo ali à sua volta. Parágrafo 5. A gestão de convivência e situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos professores e demais profissionais da educação, e outros de áreas pertinentes, respeitados os limites e as potencialidades de cada criança, e os vínculos desta com a família ou com seu responsável direto. O que é gestão de convivência, pessoal? Nós estarmos ali sempre preocupados em prever ali antecipadamente, né? A gente prevê os problemas individuais de cada criança, coletivas, as dificuldades que eles estão tendo, e buscar, pessoal, trabalhar isso, ter foco nas motivações estimuladas ali para a criança. Como, por exemplo, você vê uma criança ali que, às vezes, vou dar um exemplo aqui, você vai passar uma atividade, vê que a criança não está conseguindo fazer, então você fala, pô, que legal, olha, tá ficando legal, hein? Ó, continua firme. Você vê que a lição não está indo muito bem, que ele não tem, sabe, aquele dom para aquela determinada tarefa, mas você incentiva, você estimula e você alegra a criança, ela vai buscar melhorar através disso. Então nós temos que ter essa questão preventiva também, não simplesmente esperar a criança fazer lá e falar, não, olha, não fica triste não, tal. Não, você sempre estimular, ter aquele foco realmente de motivar a criança, estimular ela, respeitando aí os limites e potencialidades da criança. Então você vê que a criança, por exemplo, ela é uma criança que ela tem limitações, uma determinada tarefa, né, não consegue realizar, também você não vai ficar esforçando ela, sabendo que ela não tem como progredir. E potencialidades também, o potencial da criança, né? Às vezes é uma criança, você pega uma criança de 4 ou 5 anos que ele vai e desenha lá aqueles desenhos de mangá, de Naruto, aquelas coisas, o moleque desenha um negócio só que você fica de boca aberta. Se pedir para você fazer uma bola desenhar aquela bola dente de leite, você faz o círculo, mas não consegue fazer os gominhos dentro, né? Você não consegue nem fazer aquilo com perfeição. Então, assim, tem crianças que elas têm dom para desenhar, outra tem dom para cantar, outra tem dom para contar história, e você não pode exigir o mesmo de cada criança. Então, tem que respeitar ali as potencialidades, ou seja, você vê o que realmente cada criança é capaz de fazer ou até onde ela consegue ir numa determinada tarefa, tá? Então, tem que incentivar, mas respeitando também as potencialidades e os limites de cada criança. Agora, pessoal, nós vamos falar aí do ensino fundamental, né? Seção 2 aí do ensino fundamental. Artigo 23. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, ele tem uma matrícula obrigatória para crianças a partir de 6 anos de idade e tem 2 fases sequentes, tá, pessoal? Que são sequenciais aí, que são os anos iniciais e os anos finais, cada uma com características próprias sendo que os anos iniciais eles têm ali 5 anos de duração, do 1º ao 5º ano, e vai de crianças de 6 a 10 anos. E os anos finais, né, ele tem 4 anos de duração e vai dos 11 aos 14 anos. Isso normalmente, tá, pessoal? Em regra. Mas pode acontecer da criança ter um ano a mais ou um ano a menos numa determinada série aí, tá bom? Nada impede. E os anos finais, né, crianças de 11 a 14 anos, tá? Não sei se eu falei certo aí antes. Parágrafo único. No ensino fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis da comunidade, na sua cidade ou na sua sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Então, pessoal, quando a gente fala de acolhimento, né, vamos acolher os nossos jovens, isso significa também, pessoal, cuidar e educar. Educar é o quê, pessoal? Nós procuramos mostrar para a criança ali o que é necessário fazer, para que ela tenha uma boa vivência, né? Não é simplesmente ensinar os conteúdos tradicionais, mas também o educar, pessoal. Mostra ali também aquela questão de cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a sua higiene pessoal, com a sua alimentação. E quando você está educando sobre isso, pessoal, você está automaticamente cuidando daquela criança, porque você está garantindo que aquela criança ela venha trabalhar sua alimentação de uma forma saudável, venha cuidar da sua higiene pessoal de uma forma ali, lhe trazer um bem-estar melhor, tá? Então, quando você fala de acolhimento, você está falando de cuidar e de educar também. Lembrando que cuidar e educar, elas andam paralelos, tá? Não tem como andar separado. Ao mesmo tempo em que você está cuidando de uma criança, você já está educando ela. No momento que você está cuidando. E no momento que você está educando uma criança, automaticamente você está cuidando dela também. Artigo 24.
Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando gradativamente o processo educativo, mediante. Aqui eu tenho vários incisos, mas antes disso vamos explicar o caput, tá? Então, assim, pessoal, os objetivos da formação básica definidos na educação infantil, eles se prolongam durante os anos iniciais do ensino fundamental, especialmente no primeiro. Então, assim, tudo aquilo que é aprendido na educação infantil, ele não é parado de trabalhar aquilo a partir do fundamental. Não, ele é prolongado, principalmente no primeiro ano, que é um ano de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Esse primeiro ano do ensino fundamental, pessoal, ele deve servir como uma rampa, ligando a educação infantil ao ensino fundamental e fugindo desse degrau que existe, né? A criança muitas vezes ela estava ali no ensino infantil, chegava no ensino fundamental, ela dava uma porrada assim, ela tinha que olhar para cima e ver um degrau para poder subir. Por quê? Porque na educação infantil trabalha com ludicidade, com interação social, trabalha muito com roda de conversa. E aí quando chega no ensino fundamental é lousa, caderno, né? Aquela coisa bem assim de copiar, Então a criança sentia essa mudança brusca. E o ensino fundamental de 9 anos ali, a partir do momento que a criança faz 6 anos, isso aí serviu como que uma rampa. Então você não vai trabalhar um ensino de 9 anos acrescentando mais um degrau no ensino fundamental. Não. Você vai fazer uma rampa. Então, entre a educação infantil e o segundo ano do fundamental, existe o primeiro ano, que é uma rampa. Você vai trabalhar os conteúdos fundamentais, mas utilizando praticamente as mesmas ferramentas da educação infantil. Desse modo, a criança ela vai sentir o desafio maior na sua educação, mas sem sentir aquela porrada, aquela mudança brusca, né? Do tipo, poxa, até o ano passado eu brincava, eu corria, e agora eu tenho que ficar sentado escrevendo aí 4 horas, tá? E essa formação básica, né, da educação infantil, que se prolonga aí nos anos iniciais, ela também se completa nos anos finais, ampliando assim e intensificando gradativamente o processo educativo, tá? Mediante, primeiro, desenvolvimento de capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, assim, pessoal, aqui tem vários incisos, deixa eu já explicar esses incisos, aí depois vocês só vão acompanhando comigo, tá? Esses incisos aqui vão falar sobre o quê? Quando você fala que se completa, tá? Esses objetivos da formação básica, eles se completam nos anos finais, ele está querendo dizer o quê, pessoal? Que a criança ela tem que ter um conteúdo mínimo de aprendizagem ali, nos anos finais do ensino fundamental. E esses conteúdos mínimos aí que a criança tem que ter aprendido são desenvolvimento da capacidade de aprender, pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo. Aí vem o segundo aqui, foco central na alfabetização ao longo dos 3 primeiros anos, compreensão do ambiente natural e social do sistema político, econômico, tecnológico, das artes, da cultura, valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento das capacidades de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores também. Quinto, fortalecimento dos vínculos de família, laços de solidariedade humana e respeito recíproco em que se assenta a vida social. Então, assim, pessoal, vocês viram aqui que isso aqui estava na educação infantil. Isso aqui vai perpassar por todo o ensino fundamental depois até os anos finais. Ó. Fortalecimento dos vínculos de família, solidariedade humana, que a gente falou, e respeito recíproco, que é o mesmo que respeito mútuo, respeito de ambos os lados, tá? Artigo 25. Os sistemas estaduais e municipais devem estabelecer especial forma de colaboração visando a oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase no geral assumida pelo município e a segunda pelo Estado, para evitar obstáculos ao acesso de estudantes que se transfiram de uma rede para outra para completar a escolaridade obrigatória, garantindo a organicidade e a totalidade do processo formativo do escolar. Formativo escolar, né, pessoal? Tá errado aqui, formativo do escolar não existe. Também cada palavra que eles inventam, aqui está escrito organicidade, aí vem organização, orgânico, organizadamente, organizacionalmente. Cada hora os caras põem uma palavra diferente para representar a mesma coisa. Então vamos lá. Aqui está falando sobre o seguinte, sistemas de ensino estaduais e municipais. Quando o município é muito grande, ele tem o seu próprio sistema de ensino. Quando ele é pequeno, normalmente ele vai usar o sistema de ensino estadual.
tá? Mas é do seu estado, tá? Não pode assim, eu sou da cidade de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo, e eu não quero ter o meu sistema de ensino, eu vou usar o sistema de ensino do Paraná. Não pode, tem que usar de São Paulo, porque a cidade está no estado de São Paulo. Gente, por mais que pareça óbvio isso, é importante falar, porque tem gente que acaba achando assim, mas vai cair numa prova lá, a cidade a cidade de Várzea da Roça, na Bahia, pode usar o sistema de ensino do estado de São Paulo? Pode? Não, não pode. Tem que usar o sistema de ensino da Bahia. Tá? Então, por mais óbvio que pareça, tem hora que a gente cai nessas pegadinhas aí nos concursos, então é importante falar. Mas, quando a cidade é uma cidade grande, ela tem o seu próprio sistema de ensino, eles têm, pessoal, que ter uma colaboração ali especial entre um e outro. Por quê? Porque eles vão trabalhar em conjunto. Às vezes você tem um aluno na rede, na prefeitura, aí vai chegar no ano seguinte, ele tem que ir para a rede estadual, por quê? Porque a prefeitura não atende aquela modalidade a qual ele está indo, aquela etapa. E a pessoa está com um ventilador aqui nos olhos, aqui misturado com a iluminação, está ardendo um pouco as vistas, vocês me perdoem. Então, assim, a prefeitura ela só atende até, por exemplo, o 5º ano. Aí a criança vai para o 6º ano do ensino fundamental, vai para o estado. Chega lá, é um sistema educacional completamente diferente da prefeitura. A criança fica perdida. Então eles têm que ter meio que uma colaboração, andar mais ou menos na mesma linha ali, falar mais ou menos a mesma língua, para que a criança não sinta essa mudança brusca. Lembra que eu acabei de falar ali há pouco sobre o degrau, né? Então, assim, que a criança não sinta esse degrau, ela sinta uma rampa, ela vai subindo ali, sentindo aquele peso, né, do desafio, mas sem sentir aquela mudança brusca. Quando fala aqui, pessoal, em geral, né, a primeira fase, em geral, assumida pelo município. O município, pessoal, em regime de colaboração com o Estado, União e Distrito Federal, o município ele tem ali, mais ou menos ali, acordado entre as partes, a fase, pessoal, assumida da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, tá? Que seria o quê? A creche, a pré-escola, que é de estágio 1 e 2, de 4 e 5 anos, e os primeiros anos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Mas a prefeitura, se ela quiser, ela pode botar os anos finais do ensino fundamental? Pode. Só que assim, é cabível a ela a educação infantil, da creche até o 5º ano do ensino fundamental. Se, por exemplo... Difícil acontecer, né, pessoal? Mas se o município tem uma renda lá, vou dar um exemplo, o município tem um cassino lá que rende bilhões por mês para o município. Ele pode pôr ensino médio, ele pode ter uma universidade municipal, ele pode ter o que ele quiser, mas primeiro ele tem que atender aquilo que é obrigação dele. Então os municípios acabam não abraçando. Por quê? Porque, gente, para que eu vou querer abraçar de 6º a 9º ano se, né, eu mal dou conta aí da creche ao 5º ano. Então é muito difícil acontecer, tá? Por isso que os municípios geralmente eles abraçam ali da creche até o 5º ano e o Estado vai abraçar do 1º ao 9º ano. Por que o Estado não abraça só do 6º ao 9º? Porque a prefeitura não dá conta da demanda. Então o Estado vai pegar o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio também. Pode ter universidade estadual? Pode, se o Estado der conta da sua demanda. Dá conta? Olha, eu não vou nem falar nada, viu? Porque eu acho que São Paulo não é um caso isolado acerca de Estado deficiente, né? Governo estadual deficiente. Acho que os governadores, em geral, aí no Brasil, não dão conta da gestão que assumem dos seus próprios estados. Então dá para vocês terem noção de por que a gente não tem. Honestamente, eu não vou lembrar aqui também, gente, não é pertinente a aula, mas talvez até exista aí alguma universidade estadual. Honestamente, eu não me lembro de nenhuma agora para poder falar. Universidade pública estadual. E os estados, realmente, eu acho até uma besteira querer pensar nisso, assumir uma responsabilidade dessa, se a União cabe exclusivamente ali o ensino federal, né, superior federal. Então, se é a função da União, pessoal, para que você vai querer se preocupar em bancar uma universidade estadual, uma coisa que vai gerar, gente, uma tonelada de bilhões de reais aí para um estado que mal dá conta de cuidar da parte do ensino fundamental e médio. Tá? Então fica aí cada um na sua, né? Então, assim, pessoal, pode, na teoria pode, mas na prática você tem que ter muita grana, muita bala na agulha aí, muita disposição para investir na educação para poder fazer a universidade estadual. Tá bom? E é isso aí. Aqui está falando, né, o artigo 25, que eu acabei me estendendo, falando aí sobre essa colaboração entre estados e municípios
tá? Para que eles trabalhem, os sistemas estaduais e municipais trabalhem mais ou menos em conjunto ali, para que a criança, se passar de um ensino para o outro ali, de uma rede para outra, não sinta essa mudança brusca, tá? Agora, pessoal, eu poderia falar do ensino médio. Será que eu consigo? Tá com 25 minutos. Vamos lá, pessoal, ver se a gente consegue aqui fechar essa aula já com a sessão 3 aqui no ensino médio. Seção 3, ensino médio, artigo 26. O ensino médio, etapa final do processo formativo de educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevêem. Então, assim, ensino médio é a etapa final da educação básica, né, com um mínimo de 3 anos de duração, e é orientada por princípios e finalidades que prevêem o quê, pessoal? O que eles prevêem? Primeiro, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Então, pessoal, quando a gente fala consolidação e aprofundamento, por isso que eu falei lá no comecinho da aula, a educação infantil, você vai trabalhar com o quê? Com a educação, formação integral da criança, não é isso? Deixa eu ver aqui. Desenvolvimento integral da criança, tá? Dentro dos preceitos ali, dos conceitos da educação infantil. No ensino fundamental, o ensino fundamental vai trabalhar junto com o médio, então ele vai trabalhar as coisas de uma forma inicial, de uma forma parcial, e isso vai se consolidar no ensino médio, tá? Por isso que no ensino fundamental você não vai trabalhar de forma integral, mas de forma parcial, porque isso vai ser consolidado no ensino médio, como vocês viram aqui. Inciso 2. A preparação básica para a cidadania e o trabalho tomado este como princípio educativo para continuar aprendendo de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Então, assim, pessoal, outra finalidade aí que o ensino médio prevê, pessoal, é a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tá? A possibilidade desse jovem poder dar continuidade aí num curso técnico ou num curso superior, tá? Então ele tem que ter um nível de ensino ali que permita ele dar continuidade nos seus estudos também. 3. O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética. O desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, tá? Então, assim, precisa também prever, pessoal, desenvolvimento do educando como uma pessoa humana. Lembra que a gente falou lá do princípio da solidariedade, pessoal? Né? De pensar do respeito mútuo, né? Do vínculo de família. Tá aqui, pessoal, desenvolvimento como pessoa humana. Tá? Não cada um pensando em si, mas cada um pensando, eu tenho que estar bem desde que o meu colega do lado também esteja bem, né? Nós temos que pensar no bem comum, não simplesmente no nosso bem, somente no nosso bem. Incluindo formação ética e estética. A ética que diz respeito ao caráter, à formação moral da pessoa. E a estética, pessoal, ser uma pessoa organizada, né? Também nos seus pensamentos ali, uma pessoa culta, né? O desenvolvimento da autonomia intelectual, que a pessoa tenha condições ali de agir sobre a sociedade, transformá-la para o melhor também. E pensamento crítico, que também está ligado a isso. 4, pessoal, a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Então, pessoal, o aluno compreender tudo aquilo que ele aprendeu na escola e aprender a fazer a relação da teoria do que ele aprendeu com a prática. Como que ele vai colocar na vida dele, no cotidiano, tudo aquilo que ele aprendeu na escola, ele precisa pôr em prática. Então, a relação entre a teoria e a prática, como que ele vai aplicar na vida dele tudo que ele aprendeu na escola, certo? Parágrafo 1º. O ensino médio deve ter uma base unitária sobre a qual pode-se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho ou facultativamente para profissões técnicas. Na ciência e tecnologia, como iniciação científica e tecnológica. Na cultura, como ampliação e formação cultural. Então, pessoal, o ensino médio ele tem que ter uma base unitária, dando ali possibilidades diversas ao jovem, preparando ele para o trabalho, ou, isso aqui está muito parecido lá com o inciso que a gente falou, né? Ou facultativamente aí cursos técnicos, profissões técnicas, né? Ou também prepará-lo ali para uma universidade e ampliando o conhecimento dele de forma científica, tecnológica e também de forma ampliação aí da sua formação cultural. Parágrafo 2. A definição e a gestão do currículo se inscrevem em uma lógica que se dirige aos jovens, considerando suas singularidades em que se situam em um tempo determinado. Então, assim, quando a gente fala de gestão de currículo, tudo a gente considera o quê? O tempo de aprendizado do jovem e as suas singularidades, suas opiniões pessoais, suas formas diferentes de pensar, tudo isso aí precisa ser considerado. Não formar um cidadão para se adequar à sociedade, mas formar um cidadão que tenha a capacidade de transformar, de agir sobre a sociedade e transformá-la para que ela melhor se adeque às suas necessidades, tá?
Parágrafo 3º, para finalizar, pessoal, os sistemas educativos eles devem prever currículos flexíveis, com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso formativo que atenda a seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a permanência dos jovens na escola com proveito até a conclusão da educação básica. Então é aquilo que a gente falou, né, pessoal? Não trabalhar conteúdos engessados querendo obrigar o jovem a se adequar a cada matéria, cada tema que é trabalhado na escola, mas procurar trabalhar currículos diversos, de modo que você vê que o jovem tem mais facilidade com um determinado tema, explore aquilo na vida dele, não fique forçando ele a ser bom em algo que você está vendo que ele não tem potencialidade para aquilo, como a gente falou um pouquinho atrás, tá bom? Então ter essa questão dos currículos flexíveis ali, procurando trabalhar com cada jovem ali aquilo que você vê que ele tem mais facilidade, isso no ensino médio. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 2, tá bom? Que vai falar sobre as modalidades da educação básica. Então, dá uma pausa aqui, pessoal. E bons estudos e a gente se vê daqui a pouquinho na próxima aula.